Nessa aula iremos estudar sobre os numerais. O que são os numerais? São palavras que se relacionam diretamente ao substantivo, inferindo ideia de quantidade ou posição. Podem ser cardinais ordinais múltiplos fracionários coletivos e iremos estudar cada um deles a seguir. Iremos começar com os cardinais. Os numerais cardinais são as formas básicas dos números que indicam quantidades. Alguns deles variam em gênero e número. Segue alguns exemplos dessas variações. Segue exemplos de numeral cardinal: 1, 2, 12, 20, 100, 1000. Uso deles em frases: 2 potes de sorvete. 0 coisas a comprar. Ambos os meninos eram bons em português. Um ponto que precisa de atenção. A palavra ambos, ambas pode ser considerada numeral, uma vez que indica os dois ou as duas. Os numerais ordinais indicam ordem de uma sequência, ou seja, representam a ordem de sucessão e uma série, seja de seres, coisas ou objetos. São palavras que variam em gênero, masculino e feminino, e número, singular e plural. Segue alguns exemplos dessas variações. Segue exemplos de numeral ordinal: primeiro, segundo, décimo, 21º, centésimo, milésimo. Uso deles em frases: foi o segundo colocado do concurso. Chegou em último lugar. Compre carne de primeira, por favor. Importante destacar que alguns numerais ordinais possuem o valor de adjetivo. É o que acontece no último exemplo. Os numerais multiplicativos relacionam um conjunto de seres, objetos ou coisas, dando-lhes uma característica que determina o aumento através de múltiplos. Os multiplicativos são invariáveis, mas flexionam-se em gênero, masculino e feminino, e número, singular e plural, quando tem função de adjetivo. Segue exemplos de numeral multiplicativo: duplo ou dobro, triplo, decuplo, undecuplo, 13 vezes, cêntuplo. Uso deles em frases: dose dupla de elogios, duplos sentidos. Ele ganha o triplo no novo emprego. Os numerais fracionários indicam frações, divisões ou diminuições proporcionais em quantidade. Eles flexionam-se em gênero, masculino e feminino, e número, singular e plural. Segue exemplos de numeral fracionário: meio ou metade, quarto, quinto, 1/10, 13avos, 21avos. Uso deles em frases: 1/4 de queijo, 2/4 partes de queijo. O copo estava meio cheio. Toma 1/3 de vinho. Ele recebeu metade do pagamento. Podemos encontrar ainda os numerais coletivos, isto é, designam um conjunto, porém expressam uma quantidade exata de seres e conceitos. Segue alguns exemplos: dúzia, conjunto de 12 unidades; novena, período de 9 dias; década, período de 10 anos; século, período de 100 anos; bimestre, período de 2 meses. Agora iremos falar de 2 pontos importantes que precisam de atenção. O primeiro ponto é sobre o numeral milhão, milhares, que sua forma é masculina. Logo, a concordância com palavras femininas é inaceitável pela gramática. Sendo errado a frase, as milhares de vacinas chegaram hoje. E ao correto, os milhares de vacina chegaram hoje. O segundo ponto é a forma 14 por extenso, que apresenta 2 formas aceitas pela norma gramatical: 14 com C e o 14 com Q e U. Agora iremos falar de 3 empregos dos numerais. Primeiro emprego: indicação de dias do mês. Quando indica dias do mês, utilizam-se os numerais cardinais, exceto na indicação do primeiro dia feita pelo ordinal. Exemplo: 23 de janeiro, 1º de outubro. Segundo emprego: indicação de leis e decretos. Quando indica leis e decretos, o numeral ordinal é utilizado até o 9º. Depois utilizam-se os cardinais. Exemplo: artigo 9º, artigo 10. Terceiro emprego: indicação de séculos, capítulos, reis e papas. Depois do substantivo, utiliza-se o numeral ordinal até o 10º, e a partir do 10º utiliza-se o numeral cardinal. Exemplo: século III, capítulo 11, Luís XV, João Paulo II.
Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com os amigos, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Até a próxima aula.